O Instagram finalmente começou a revelar como funciona o algoritmo e esse vídeo vai ajudar você a entender o porquê que algumas publicações têm mais alcance e outras não, por que você vê determinada publicação e outras não, enfim, uma série de dúvidas que eu vou te ajudar. Fica aqui comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Martins, especialista em marketing digital para médicos e dentistas, e aqui nesse YouTube eu trago dicas como essa para te ajudar a entender melhor sobre o seu marketing, dominar o seu marketing e ter mais resultado. Vamos lá pro vídeo? Verdade seja dita, muito do que o Instagram falou a gente já sabia, mas é sempre importante saber a visão oficial. Quem fez essa publicação foi Adam Mosseri. Esse rapaz aqui, ele é o diretor aí do Instagram, né? Então ele trouxe algumas informações a público, tanto nessa publicação que foi feita dentro do blog do Instagram, quanto numa live que ele fez com o nosso tio Zuck. Primeiro ponto importante que você precisa saber é que não existe um único algoritmo. Existia essa ideia de que existe um algoritmo para tudo. Não. O Instagram é dividido em várias partes. Então, por exemplo, existe um algoritmo que vai reger feed e stories, existe um só para Reels, existe um só para explorar. E não existe um algoritmo para a sua conta. O algoritmo é do Instagram e ele vai comandar a sua conta e todas as outras. Os algoritmos do Instagram funcionam para entender o seu comportamento dentro do aplicativo e não fora dele, ok? Um outro ponto que é bem interessante sobre stories. Eles dizem que nos stories eles vão privilegiar o conteúdo daquelas pessoas que você conhece pessoalmente, ou que você conversa muito, ou tem muito interesse no conteúdo dessa pessoa. Se você começar a reparar, realmente é isso. São pessoas que você conversa muito, são pessoas que você já se encontrou, ou que você gosta muito do conteúdo dessa pessoa, que aparece lá no comecinho. No feed também funciona assim. A maior parte do conteúdo de stories e feed são de pessoas que você já conhece. Dificilmente você vai encontrar um conteúdo de alguém que você não conheça. Isso aí vai acontecer só nos anúncios. Um fato que me chamou muita atenção são sinais. Eu já havia falado sobre sinais há uns 2 anos atrás, mas é legal a gente entender agora de verdade os sinais que eles colocam. Eles dividem em alguns sinais. O primeiro sinal são as informações sobre as publicações. Dentro dos sinais das publicações, eles vão avaliar o quão popular é essa publicação, a probabilidade de ser uma publicação que você vai gostar, e informações que eles chamam de mundanas. Por exemplo, onde ela foi feita, se tem alguma marcação e o que mostra nessa publicação. Isso para feed e stories. Aqui o que eu entendi é o contexto dessa publicação, né? Se é uma publicação viral, se é uma publicação que tá ganhando um ritmo bacana, e o local que ela foi feita. Por exemplo, obviamente uma publicação na Torre Eiffel tem a probabilidade de ser muito mais curtida do que uma publicação num escritório qualquer. Então, acho que isso também é legal a gente levar em consideração. Um fator, marcar a localização é um sinal interessante que vai contar também para o algoritmo. Segundo sinal que eles avaliam, eles chamam de sinais sobre a informação da pessoa que publicou. Olha só, o que eles dizem aqui? Se você já interagiu com essa pessoa, a probabilidade de você gostar do conteúdo dessa pessoa, se em algum momento você curtiu, comentou, salvou, visitou o perfil dessa pessoa. Então isso é bem interessante porque mostra essa relação que você tem com quem está publicando. E isso também vice-versa, né? Aqui eu tô dizendo para você receber o conteúdo, mas quando o algoritmo vai distribuir o seu conteúdo, ele vai olhar os seus seguidores, como é essa relação deles com você para receber. O que nos mostra muito sobre engajamento. Eu sempre falo engajamento, para mim, a métrica mais importante dentro de uma rede social, justamente por isso, porque se as pessoas interagem com as suas publicações, seja nos stories ou no feed, consequentemente elas vão receber mais seu conteúdo. Então é importante que você entenda isso. E veja bem, não é um engajamento de longo prazo não, eles falam em dias, mas provavelmente ali algo em torno de 30 dias para cá. Então veja, é bem recente, a gente tem que sempre ficar olhando para isso. Por isso, por exemplo, que quando a gente fica um tempo sem publicar no feed e volta a publicar, nosso alcance tá meio caidinho. Justamente por quê? Porque se esse período for superior ao prazo que eles dizem ali de avaliação de envolvimento, automaticamente não tem muitas pessoas mesmo. Outro item, outro sinal é a sua atividade. Se você está em um dia que você tá curtindo muito, comentando muito, compartilhando muito, o Instagram vai
avaliar a sua atividade também para te trazer mais conteúdo ou não. Isso é bem interessante, porque existem dias que a gente está realmente com um pouquinho mais de tempo e interage mais e dias que a gente tem uma interação menor. Obviamente que esse nível de interação vai ditar quanto de conteúdo ou qual conteúdo você recebe. Bem legal esse sinal. Por último, sua história de interação com a pessoa que fez essa publicação. É muito parecido com o que eu já falei anteriormente, mas aqui ele olha especificamente um a um. Então, se você comentou, se você curtiu, se você compartilhou, e aí obviamente isso vai ditar se você vai receber o conteúdo ou não dessa pessoa, se o seu seguidor vai receber o seu conteúdo ou não. O que não quer dizer que aquele tipo de publicação do este Instagram vai sumir, comente aqui, blá blá blá. Cara, isso é bullshit, isso não funciona. A grande verdade aqui é que a gente tem que avaliar os sinais como um todo, curtir, comentar, compartilhar, salvar, visitar o perfil. Isso tudo vale, não só ir lá e comentar, por exemplo, um emoji. O Instagram leva em consideração o conceito desse comentário. Se é um comentário bem fundamentado, se a pessoa fez uma resposta ou se ela simplesmente colocou um emoji. Então, antigamente dava para burlar o algoritmo, hoje em dia ele já consegue perceber, até porque existe um padrão, né? A mesma imagem, mesma fala. Então, obviamente que aquele tipo de publicação não funciona muito bem, não. Eles dizem que isso, eles chamam de suposições e previsões que o Instagram faz daquilo que pode ser interessante para você. É bem legal isso, porque, obviamente, essas previsões cada vez mais vão se aprofundar, vão ficar mais profissionais. No feed, as 5 interações que eles examinam que tem peso nesta sequência: tempo de consumo de um conteúdo, porque todo mundo passa o feed assim ou dos stories assim. Se você para um pouco mais em um determinado conteúdo, isso é avaliado. Segundo, comentar. Terceiro, curtir. Quarto, salvar. E o quinto, que eu sempre falo, visitas no perfil. Gerar visita no perfil é um negócio muito importante, porque o tempo de consumo aumenta muito automaticamente. Esse é um sinal com muito peso. Ou seja, quanto maior a probabilidade de você visitar o perfil de determinada pessoa, maior a chance de você ver o conteúdo dela. Então é interessante que você entenda isso, né? As ações que as pessoas executam no seu conteúdo vão ditar, de fato, se elas vão ver mais ou menos seu conteúdo. Cara, de verdade, isso aqui é uma aula que eles deram e que, se você levar a sério, você vai conseguir melhorar muito o teu alcance. Tem outro fato bem interessante aqui, é que o Instagram diz que até recentemente, publicações que iam dos stories pro feed, eles limitavam o alcance, porque eles sabiam que isso era um repost, não era um conteúdo inédito. Mas eles disseram que, por exemplo, em Copa do Mundo ou um evento, é muito comum que as pessoas façam um post nos stories e depois pega aquela mesma foto e joga pro feed. Então eles começaram a tirar esse limite de alcance desse tipo de publicação. Mas tem um fator bem interessante, que durante a live que o Mark Zuckerberg fez com o Adam Mosseri, eles falaram o inverso. Quando a gente tem um post do feed e mandamos lá pros stories, eles dizem que, abre aspas, nossa comunidade gosta de conteúdo inédito e autoral. E esse tipo de conteúdo a gente entende que nossa comunidade não gosta. Fecha aspas. O que a gente entende disso? Que esse repost do feed pros stories pode não ser um bom tipo de conteúdo para se colocar nos stories. Eu fiz alguns testes recentemente e realmente, quando você compartilha do feed pros stories, o alcance dos stories cai muito depois desse story específico. E aí eu fiz um segundo teste, que é, eu não compartilho, mas eu contextualizo em 2 ou 3 stories sequenciais o que é que eu tô falando no meu último post do feed e coloco uma seta para a pessoa clicar na foto do meu perfil e ir até o meu perfil. Funcionou muito, a ação de clicar e ir até o perfil foi muito boa e aumentou o meu alcance desse story para frente. Então fica a dica aí para você tentar reverter essa situação, tentar evitar só compartilhar do feed para os stories e fazer algo com um pouquinho mais de contexto. Beleza, agora vamos falar sobre como funciona o explorar, como que eles ranqueiam o explorar. Como eu te disse anteriormente, o explorar, a aba explorar mudou muito nos últimos tempos e hoje ele é muito focado em fazer com que você descubra conteúdo novo de perfis que você ainda não segue. A menor parte dos conteúdos que você vai ver no explorar são de contas que você segue. A ideia ali é realmente que você tenha uma imersão, um explorar de fato. Novamente, existem os sinais, e aqui os sinais principais que eles vão avaliar é o que você salvou, o que você comentou e o que você compartilhou. Isso é bem interessante, porque se você, por exemplo, recentemente eu comprei uma bicicleta, comecei a pedalar, e aí eu fui buscar alguns perfis de bicicleta, e eu compartilhei alguns conteúdos desses perfis. Automaticamente, depois de um dia, meu explorar já tinha muito conteúdo de bicicleta. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que você recebe no explorar e que você compartilha, salva ou comenta, o algoritmo entende que a probabilidade
probabilidade de você gostar de conteúdo daquele tipo é grande, e ele começa a te oferecer mais conteúdo deste grupo. Isso é bem legal. E aí eu vou explicar um pouco mais à frente como eles avaliam a sua ação. É muito interessante. Por exemplo, se você entrou lá no meu perfil @thmartins e curtiu algumas das minhas publicações, salvou algumas publicações e compartilhou. Quando você for pro explorar, o Instagram entende que, olha, se você tem interesse no conteúdo do Thiago, pode ser que você tenha interesse também em outros perfis que falem sobre dicas de marketing aqui no Instagram. Então o teu explorar começa a aparecer mais conteúdo deste grupo, que aí eles vão testar a probabilidade de você gostar desse conteúdo. E outra coisa, eles vão avaliar também quem são as pessoas que gostaram do meu conteúdo, o que essas pessoas estão gostando de conteúdo dentro deste grupo e vão te trazer, e o algoritmo vai te trazer esse conteúdo também. Então olha só, ele olha o que você faz, o perfil que você executou essa ação, a categoria deste perfil e também as pessoas que curtiram e interagiram com o conteúdo deste perfil. Bem complexo isso, né? Então, assim, não é muito simples você virar hit no explorar, mas depende muito de quem te segue e a ação que essas pessoas executam. Logo, vale aí a dica de você sempre prestar atenção. Qual é o conteúdo que gera mais compartilhamento e mais salvar? Se você conseguir trabalhar mais desse conteúdo dentro da tua linha editorial, consequentemente você vai ter um conteúdo que vai ter uma probabilidade maior de virar hit no explorar e te trazer muita visibilidade de pessoas que não te seguem. As ações mais levadas em consideração aqui no explorar: curtir, salvar e compartilhar. Olha só, curtir tem peso. As pessoas dizem que não, mas tem peso sim. Novamente, os principais sinais: os sinais de informação sobre a publicação, seu histórico de interação com a pessoa que postou este conteúdo, a sua atividade e informações sobre a pessoa que postou. Muito parecido com as informações, os sinais que eles avaliam no feed e nos stories também. A ideia do explorar é que você veja um conteúdo fora da sua bolha. Na verdade, fora da sua bolha não é muito do que você costuma consumir, mas fora da sua bolha de quem você segue. Porque, obviamente, ele vai te trazer um conteúdo dentro daquela linha que você costuma consumir. Então, óbvio que tem que ficar de olho nisso aí também. Um ponto importante é que a rede encoraja que você, ali no explorar, caso encontre algum conteúdo que você não goste, que você clique em não quero mais ver isso, ou até que você denuncie esse conteúdo. Porque quando o explorar é montado para cada usuário, eles usam previsão e probabilidade. Se você coloca que você não quer ver mais sobre isso, automaticamente aquela linha de conteúdo, aquele grupo de conteúdo ou aquele perfil começa a ser retirado do teu explorar. Isso vai fazer com que o algoritmo passe por um processo de limpeza e te traga mais conteúdo relevante. No explorar, eles dizem que não entra muito conteúdo de pessoas relacionadas ao governo e partidos políticos. Isso eu achei um negócio bem interessante. Eles falam que nos Reels também não entra muito. Bom, como eles ranqueiam os Reels? Basicamente, as ações, os sinais são os mesmos. A diferença é que nos Reels eles deixam muito claro que a ideia dos Reels é entreter e divertir. Logo, se você não trabalha um Reels que faça a pessoa querer assistir até o final, eles dizem muito sobre isso, né? Para eles é muito importante que as pessoas assistam até o final os Reels. 15 segundos, galera, é pouco tempo. 30 segundos é pouco tempo. Mas para isso, você precisa produzir um Reels que seja, de fato, interessante, que entretenha e que divirta a pessoa. Algumas dicas de algo que eles já até tinham falado no perfil Creators do Instagram é Reels com baixa qualidade e que tem a marca d'água do TikTok. Eles limitam o alcance sim e pode ser um grande problema para você, então tem que tomar cuidado. Tem aquela questão que eu acabei de falar também sobre pessoas ligadas ao governo e partidos políticos. Bom, bastante coisa aí que o Instagram trouxe pra gente. Eu acho que vale a pena você, inclusive, assistir esse vídeo novamente e fazer algumas anotações, porque tem muitos insights que você pode usar a seu favor. Eu vou ainda produzir um segundo vídeo falando especificamente sobre o Shadow Ban. Eles falaram sobre Shadow Ban de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado a falar aqui no Brasil. Eu achei bem interessante, mas isso eu vou deixar só para um outro vídeo mesmo. Se você chegou até aqui e achou interessante, eu queria te pedir o seguinte: se não é inscrito nesse canal
canal, se inscreva, mas mais do que isso, compartilhe o link desse vídeo nos grupos que você faz parte, que outros doutores também querem saber sobre o Instagram, estão buscando entender o Instagram, porque eu tenho certeza que este vídeo, por mais longo que ele seja, vai ajudar muitos doutores a ter mais resultado. Conto com você para a gente poder levar essa mensagem de qualidade para mais doutores e fazer com que todo mundo tenha aí um bom resultado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.